Existe uma sensação específica, que costuma visitar o silêncio das horas mortas, aquele instante em que o ruído do mundo silencia, mas o peito continua a vibrar uma nota desafinada. Não se trata de uma tristeza aguda ou de um evento trágico que se possa apontar com o dedo, mas de uma percepção difusa de que nada realmente se conclui. Você termina o dia, encerra as tarefas e organiza os compromissos, mas a sensação de pendência permanece intacta, como se houvesse uma dívida invisível com a própria existência. É um cansaço que não se cura com o sono. Uma sede que a água não alcança e uma fome de algo que você sequer consegue nomear, mas que lateja sob a pele. Essa inquietude persistente não é um erro de percurso ou uma falha de caráter, embora muitas vezes seja sentida como um peso solitário e vergonhoso. É o rastro de uma busca por uma completude que o cotidiano, em sua fragmentação, teima em nos negar a cada movimento. Vivemos em uma sucessão de momentos que parecem isolados, pedaços de tempo que não se costuram em um sentido maior, deixando-nos com a impressão de que estamos apenas atravessando os dias, sem que os dias nos atravessem de volta. O sentimento de que algo não termina é, na verdade, a intuição de que a vida está sendo vivida em uma superfície que não toca a raiz da própria realidade. Na leitura filosófica de Spinoza, esse estado de suspensão não é um defeito psicológico, mas um sinal vital do que ele entende como a transição contínua de nossa potência. Quando nos sentimos presos em um ciclo que não se encerra, estamos experimentando a consciência de que fomos afetados por causas que ainda não compreendemos inteiramente, mantendo-nos em um estado de passividade. Para Spinoza, a tristeza e o vazio são flutuações da alma que indicam uma diminuição do nosso poder de agir, uma sinalização de que estamos sendo movidos por forças externas em vez de sermos a causa de nossa própria alegria. O interminável não é o tempo, mas a nossa submissão a afetos que nos alienam de nós mesmos, mas essa explicação ainda não alcança o núcleo do problema. Ao mergulharmos mais fundo na interpretação do pensamento de Spinoza, percebemos que essa sensação de incompletude nasce da nossa tendência em perceber as coisas de forma truncada e isolada. Imaginamos que somos indivíduos separados do resto da natureza, lutando contra um mundo que nos é alheio, e essa separação gera uma ansiedade inevitável. Enquanto acreditarmos que nossa felicidade depende de eventos aleatórios da sorte ou do reconhecimento alheio, seremos sempre reféns de um futuro que nunca chega e de um passado que não se apaga. O algo que não termina é a nossa insistência em buscar estabilidade em coisas que são, por definição, transitórias e impermanentes. A perspectiva de Spinoza sugere que a dor desse vazio é, paradoxalmente, a porta de entrada para uma compreensão mais vasta sobre a nossa conexão com o todo. Se sentimos que algo falta, é porque nossa mente intui, ainda que de forma confusa, que existe uma unidade e uma potência que ainda não estamos acessando plenamente. Não estamos incompletos por natureza, mas estamos limitados pela forma como percebemos nossos desejos e as causas que nos movem no dia a dia. A filosofia não oferece um consolo para essa angústia, mas propõe uma reorientação do olhar, transformando o peso da existência em uma investigação sobre as leis que governam nossas emoções e encontros. É aqui que a leitura de Spinoza se torna mais exigente. Precisamos entender que a mente humana não é um império dentro de outro império, mas uma parte integrante de um sistema infinito de causas e efeitos que se desdobram eternamente. Quando sentimos que a vida não avança, é porque estamos resistindo ao fluxo natural das transformações, tentando segurar imagens estáticas de quem deveríamos ser ou de como a realidade deveria se comportar. Na interpretação spinozana, a liberdade não é a ausência de amarras, mas a compreensão profunda das necessidades que nos constituem. O desconforto que você sente agora é o primeiro movimento da inteligência tentando se libertar das ilusões que mantêm o coração em um estado de constante sobressalto e esperança vã. Essa compreensão preliminar nos retira do lugar de vítimas de um destino cruel e nos coloca na posição de observadores de nossa própria natureza afetiva. Ao reconhecer que a inquietação é um afeto que nasce da carência de conhecimento, começamos a desatar os nós que prendem nossa atenção ao que é superficial e passageiro. No entanto, entender racionalmente que somos parte de um todo não é o mesmo que sentir essa verdade na fibra do ser. A jornada apenas começou e a pergunta que agora se impõe é como converter esse cansaço existencial em uma ferramenta de navegação. Afinal,
Se o vazio é o sinal de uma potência represada, o que exatamente está impedindo que essa energia flua com liberdade? Quando nos deparamos com a barreira desse fluxo interrompido, é comum buscarmos culpados externos ou justificativas biográficas para o peso que carregamos. No entanto, na leitura filosófica de Spinoza, o que chamamos de falta não é uma ausência de substância, mas uma deformação na nossa maneira de desejar. O desejo é a própria essência do ser humano, a força que nos empurra para a preservação e para a expansão. Contudo, quando esse desejo é direcionado por ideias confusas, ele se torna uma fonte de servidão. Passamos a desejar o que nos diminui e a temer o que poderia nos libertar, criando um labirinto interno, onde as paredes são feitas de sombras e mal-entendidos sobre nossa própria constituição. Essa engrenagem de desejos equivocados nos mantém presos em uma temporalidade circular, onde os dias se repetem, porque nossos afetos não mudam de natureza. Segundo a interpretação do pensamento de Spinoza, a maioria de nós vive sob o domínio da imaginação. Uma forma de conhecimento que percebe apenas os efeitos das coisas, sem nunca atingir as suas causas reais. Vemos o cansaço, mas não vemos a estrutura que o gera, sentimos a solidão, mas ignoramos a desconexão com a potência do agir que a fundamenta. Enquanto formos meros receptáculos de imagens externas, nossa vida será uma sucessão de reações passivas. Um eterno reagir ao mundo, sem nunca realmente agir nele. A sensação de que a vida é um ciclo inacabado surge, portanto, desse estado de passividade em que nos encontramos mergulhados sem perceber. Para Spinoza, ser passivo significa ser uma coisa cujo poder de agir é determinado por causas externas, como um barco à deriva que flutua conforme o sabor das marés e dos ventos. Se a sua alegria depende de um elogio, de um ganho financeiro ou de uma circunstância favorável, você não é o senhor dessa alegria, mas o seu escravo temporário. O vazio que não termina é a percepção inconsciente dessa dependência, um grito da nossa própria essência que anseia por uma autonomia que ainda não aprendemos a construir. Essa distinção muda silenciosamente tudo o que veio antes. Ao aprofundarmos essa reflexão, percebemos que a tristeza não é um pecado ou uma punição, mas uma passagem para uma perfeição menor. Na leitura de Spinoza, os afetos são transições, a alegria é a passagem para uma potência maior, enquanto a tristeza é a redução dessa mesma força vital. Quando nos sentimos estagnados, estamos, na verdade, vivenciando uma contração do nosso ser. Um encolhimento que nos faz sentir separados da fonte da vida. O problema é que tentamos combater essa contração com mais estímulos externos, buscando prazeres rápidos que apenas mascaram a diminuição da nossa potência, sem nunca resolver a raiz da nossa fraqueza espiritual. É necessário compreender que o esforço para perseverar no ser, o que Spinoza chama de conatos, é uma força constante, mas que pode ser desviada de seu propósito. Esse esforço não é uma escolha consciente, mas a própria lei da nossa existência. Tudo o que existe tenta continuar existindo com toda a força que possui. Entretanto, o conatus pode ser sufocado por superstições, medos e esperanças que projetam a felicidade para um futuro distante ou para um paraíso imaginário. Ao fazermos isso, abandonamos o único território onde a vida acontece, o presente, e nos perdemos em labirintos mentais que consomem nossa energia sem produzir nenhum fruto real de liberdade. A partir daqui, o problema deixa de ser apenas psicológico. A interpretação spinozana nos conduz a perceber que nossa mente está povoada por ideias inadequadas, que são como fragmentos de um espelho quebrado, que reflete a realidade de forma distorcida. Essas ideias incompletas nos fazem acreditar que somos seres independentes do universo, o que gera o medo da morte. A ansiedade pela posse e a raiva contra aqueles que percebemos como obstáculos ao nosso desejo. A verdadeira compreensão começa quando passamos a ver as nossas emoções não como algo sagrado ou intocável, mas como fenômenos naturais que seguem leis tão precisas quanto as da geometria. Entender a geometria do afeto é o primeiro passo para deixar de ser vítima dele. Se a vida parece não terminar, em um sentido de realização, é porque estamos tentando preencher um espaço infinito com objetos finitos e limitados. Spinoza nos desafia a olhar para além das formas passageiras e a buscar a conexão com a estrutura eterna da qual fazemos parte. Mas esse convite exige o sacrifício de nossas certezas mais íntimas. A transição da passividade para a atividade
Não é um salto súbito, mas um processo de erosão das ilusões que sustentam nossa identidade fictícia. A pergunta agora deixa de ser por que estamos sofrendo e passa a ser o que, em nossa percepção, está bloqueando a luz da razão que poderia dissipar essa sombra persistente. A percepção de que estamos bloqueados por forças invisíveis nos leva a um novo estágio de investigação sobre a natureza dos nossos laços com o mundo. Na leitura filosófica de Spinoza, o que muitas vezes chamamos de na verdade, um campo de batalha onde diferentes afetos lutam pela supremacia, nem sempre em favor da nossa própria vida. Acreditamos que somos os autores de nossas escolhas, mas, ao examinarmos a origem de nossos impulsos, descobrimos que somos movidos por uma rede complexa de causas que mal vislumbramos. A liberdade, nesse contexto, não é a capacidade de agir sem causas, o que seria impossível, mas o entendimento de quais causas estão nos fortalecendo e quais estão nos destruindo silenciosamente. Essa rede de causas atua sobre nós através do que a interpretação spinozana classifica como afeto. Um afeto não é apenas um sentimento, mas uma modificação do corpo e da mente que aumenta ou diminui nossa capacidade de existir. Quando você sente que a vida está estagnada, seu corpo está experimentando uma série de afetos passivos que paralisam sua iniciativa e obscurecem seu raciocínio. O problema central é que a imaginação nos faz acreditar que a causa da nossa dor é o outro, o governo, a sorte ou o passado, quando a verdadeira causa reside na maneira como essas imagens externas interagem com a nossa própria fragilidade interna e com a nossa falta de clareza conceitual. Vivemos, portanto, em um estado de flutuação de ânimo, onde somos jogados entre a esperança de um bem futuro e o medo de um mal iminente. Para Spinoza, a esperança e o medo são as duas faces da mesma moeda da ignorância, pois ambos dependem de uma incerteza sobre o que está por vir. Quem espera algo, teme que esse algo não ocorra. Quem teme, nutre a esperança secreta de que o pior seja evitado. Esse pêndulo emocional é o que mantém a vida em um estado de não término, pois a mente nunca repousa no presente, estando sempre projetada em cenários fictícios que drenam a potência do agora. Mas essa explicação ainda não alcança o núcleo do problema. Ao aprofundarmos a análise, percebemos que a servidão humana nasce da nossa submissão às paixões, que são afetos cujas causas são externas a nós. Na interpretação do pensamento de Spinoza, enquanto formos movidos apenas por paixões, seremos como peças em um tabuleiro movidas por mãos alheias. O ciclo inacabado é o resultado direto de uma vida baseada na reatividade. Reagimos ao ódio com ódio, à tristeza com o isolamento e ao desejo com ganância. Essa repetição não se encerra, porque não há nela nada de genuinamente nosso. Somos apenas o eco de eventos externos que ricocheteiam em nossa consciência, criando a ilusão de movimento onde há apenas ressonância passiva. O desafio que se apresenta é a conversão da paixão em ação. Um movimento que exige uma honestidade intelectual quase brutal. Não se trata de suprimir as emoções, o que seria uma tentativa vã de negar nossa própria natureza, mas de transformá-las através do conhecimento. Para Spinoza, um afeto que é uma paixão deixa de ser paixão, assim que formamos dele uma ideia clara e distinta. Quando compreendemos por que sentimos o que sentimos, a emoção deixa de ser um senhor tirânico e passa a ser uma propriedade compreendida do nosso ser. A luz da razão não apaga o fogo do desejo, mas o organiza para que ele nos aqueça em vez de nos consumir. Esta distinção muda silenciosamente tudo o que veio antes. A transição para essa clareza exige que abandonemos a visão antropocêntrica de que o universo existe para nos servir ou para nos punir. Na leitura de Spinoza, a natureza, ou Deus, termos que ele usa de forma equivalente, não possui vontade, nem planos, nem julgamentos, ela apenas é, desdobrando sua potência infinita em infinitas formas. Quando deixamos de exigir que a realidade se curve aos nossos desejos infantis, a inquietação começa a perder seu combustível. O vazio que sentíamos era o espaço ocupado por expectativas irreais sobre como a vida deveria ser, em vez de um engajamento ativo com o que a vida efetivamente é em sua necessidade absoluta. Ao compreendermos as leis que regem os afetos, começamos a perceber que a alegria não é um prêmio, mas um indicador de que estamos agindo conforme a nossa própria natureza. O algo que não termina começa a ser decifrado, não como uma tarefa pendente no mundo exterior,
mas como uma desarticulação entre o que somos e o que pensamos ser. A progressão do entendimento nos leva a uma pergunta mais profunda. Se a nossa tristeza vem da ignorância das causas, o que acontece com a nossa identidade quando finalmente começamos a ver a realidade, sem os filtros do medo e da esperança? A desconstrução da nossa identidade baseada nos medos e esperanças revela uma paisagem interna que, a princípio, pode parecer desoladora. Ao percebermos que grande parte do que chamamos de personalidade é apenas um aglomerado de reações a estímulos externos, enfrentamos o que a interpretação de Spinoza descreve como o confronto com a nossa própria finitude. Essa finitude, no entanto, não é uma condenação à insignificância, mas a condição necessária para nossa integração com o infinito. O sentimento de vazio que outrora nos assombrava começa a se transformar. Ele deixa de ser um abismo de ausência e passa a ser reconhecido como o espaço necessário para que a razão comece a operar sobre os escombros da imaginação. Nesse estágio da jornada, compreendemos que a mente não é uma tábula rasa, mas um esforço constante de afirmação. Na leitura filosófica de Spinoza, cada ideia que abrigamos possui um grau de realidade e de força. Ideias inadequadas, que nascem de percepções parciais, competem com a nossa potência e nos dividem internamente, criando a sensação de estarmos em guerra conosco mesmos. O ciclo inacabado é a manifestação dessa divisão. Uma parte de nós deseja a expansão, enquanto outra parte permanece agarrada a imagens de segurança que já não servem mais. A vida parece não avançar porque estamos tentando caminhar em direções opostas simultaneamente, movidos por convicções que nunca submetemos ao crivo da clareza. A superação desse estado exige o que a interpretação spinozana chama de conhecimento de segundo gênero, a razão, diferente da imaginação, que se perde em casos isolados e aparências. A razão busca as noções comuns, as leis que regem todos os corpos e todas as ideias. Quando começamos a pensar racionalmente, deixamos de ver o mundo como uma série de acidentes e passamos a percebê-lo como uma estrutura necessária. Essa mudança de perspectiva é o que realmente começa a encerrar os ciclos de angústia. Pois a angústia depende da crença no acaso. Ao entender que nada poderia ser diferente do que é dadas as causas presentes, a mente encontra um tipo de repouso que não é passividade, mas uma aceitação ativa da realidade. A partir daqui, o problema deixa de ser apenas psicológico. Essa aceitação não deve ser confundida com resignação ou fatalismo, conceitos que Spinoza rejeitaria por serem formas de tristeza. Aceitar a necessidade da natureza significa compreender que nossa potência de agir está ligada à nossa capacidade de entender o mundo, e não de lutar contra moinhos de vento imaginários. Na leitura filosófica de Spinoza, quanto mais conhecemos as coisas singulares, mais conhecemos a Deus, ou seja, a própria substância infinita que sustenta tudo o que existe. Cada objeto, cada encontro e cada emoção tornam-se portais para uma compreensão mais ampla, transformando o cotidiano, antes tedioso e repetitivo, em um campo de experimentação intelectual e afetiva. A transição para essa nova forma de ver exige que reavaliemos o que consideramos ser bom ou mal. Segundo a interpretação do pensamento de Spinoza, esses termos são apenas modos de pensar que indicam como as coisas nos afetam. Chamamos de bom o que aumenta nossa potência e de mal o que a diminui. O universo em si não possui uma bússola moral externa. Ele é pura expressão de força. Ao compreendermos isso, o peso da culpa e do julgamento alheio começa a se dissipar. O foco deixa de ser o cumprimento de normas externas e passa a ser a busca por encontros que nos componham, que somem a nossa força e que nos permitam agir com mais inteligência e menos medo. Essa distinção muda silenciosamente tudo o que veio antes, quando paramos de projetar valores morais absolutos sobre a natureza. O vazio silencioso que mencionamos no início começa a ser preenchido por uma presença mais sólida, a nossa própria presença consciente. Na leitura de Spinoza, a mente é a ideia do corpo, portanto, cuidar da clareza do pensamento é, simultaneamente, cuidar da integridade da nossa existência física e social. A vida para de parecer algo que não termina, porque passamos a viver na eternidade do instante compreendido. A eternidade, para a filosofia spinozana, não é um tempo infinito após a morte, mas uma qualidade do pensamento que apreende a verdade aqui e agora, independentemente da duração cronológica. Entretanto, alcançar essa clareza não nos torna imunes aos afetos do mundo.
ainda somos seres finitos imersos em um universo de forças superiores. A diferença é que agora não somos mais arrastados pelas marés sem bússola. A compreensão das causas nos dá um remo, uma direção. A grande tensão que se abre agora é: como manter essa lucidez em um mundo que constantemente nos convida de volta à distração e à servidão das paixões, se a razão nos mostra o caminho? O que é necessário para que essa visão se torne um modo de vida permanente e não apenas um vislumbre passageiro de paz? A desconstrução da nossa identidade baseada nos medos e esperanças revela uma paisagem interna que, a princípio, pode parecer desoladora. Ao percebermos que grande parte do que chamamos de personalidade é apenas um aglomerado de reações a estímulos externos, enfrentamos o que a interpretação de Spinoza descreve como o confronto com a nossa própria finitude. Essa finitude, no entanto, não é uma condenação à insignificância, mas a condição necessária para nossa integração com o infinito. O sentimento de vazio que outrora nos assombrava começa a se transformar. Ele deixa de ser um abismo de ausência e passa a ser reconhecido como o espaço necessário para que a razão comece a operar sobre os escombros da imaginação. Nesse estágio da jornada, compreendemos que a mente não é uma tábula rasa, mas um esforço constante de afirmação. Na leitura filosófica de Spinoza, cada ideia que abrigamos possui um grau de realidade e de força. Ideias inadequadas, que nascem de percepções parciais, competem com a nossa potência e nos dividem internamente, criando a sensação de estarmos em guerra conosco mesmos. O ciclo inacabado é a manifestação dessa divisão. Uma parte de nós deseja a expansão, enquanto outra parte permanece agarrada a imagens de segurança que já não servem mais. A vida parece não avançar porque estamos tentando caminhar em direções opostas simultaneamente, movidos por convicções que nunca submetemos ao crivo da clareza. A superação desse estado exige o que a interpretação spinozana chama de conhecimento de segundo gênero, a razão. Diferente da imaginação, que se perde em casos isolados e aparências, a razão busca as noções comuns, as leis que regem todos os corpos e todas as ideias. Quando começamos a pensar racionalmente, deixamos de ver o mundo como uma série de acidentes e passamos a percebê-lo como uma estrutura necessária. Essa mudança de perspectiva é o que realmente começa a encerrar os ciclos de angústia. Pois a angústia depende da crença no acaso. Ao entender que nada poderia ser diferente do que é dadas as causas presentes, a mente encontra um tipo de repouso que não é passividade, mas uma aceitação ativa da realidade. A partir daqui, o problema deixa de ser apenas psicológico. Essa aceitação não deve ser confundida com resignação ou fatalismo, conceitos que Spinoza rejeitaria por serem formas de tristeza. Aceitar a necessidade da natureza significa compreender que nossa potência de agir está ligada à nossa capacidade de entender o mundo, e não de lutar contra moinhos de vento imaginários. Na leitura filosófica de Spinoza, quanto mais conhecemos as coisas singulares, mais conhecemos a Deus, ou seja, a própria substância infinita que sustenta tudo o que existe. Cada objeto, cada encontro e cada emoção tornam-se portais para uma compreensão mais ampla, transformando o cotidiano, antes tedioso e repetitivo, em um campo de experimentação intelectual e afetiva. A transição para essa nova forma de ver exige que reavaliemos o que consideramos ser bom ou mal. Segundo a interpretação do pensamento de Spinoza, esses termos são apenas modos de pensar que indicam como as coisas nos afetam. Chamamos de bom o que aumenta nossa potência e de mal o que a diminui. O universo em si não possui uma bússola moral externa. Ele é pura expressão de força. Ao compreendermos isso, o peso da culpa e do julgamento alheio começa a se dissipar. O foco deixa de ser o cumprimento de normas externas e passa a ser a busca por encontros que nos componham, que somem a nossa força e que nos permitam agir com mais inteligência e menos medo. Essa distinção muda silenciosamente tudo o que veio antes, quando paramos de projetar valores morais absolutos sobre a natureza. O vazio silencioso que mencionamos no início começa a ser preenchido por uma presença mais sólida, a nossa própria presença consciente. Na leitura de Spinoza, a mente é a ideia do corpo, portanto, cuidar da clareza do pensamento é, simultaneamente, cuidar da integridade da nossa existência física e social. A vida para de parecer algo que não termina, porque passamos a viver na eternidade do instante compreendido. A eternidade, para a filosofia spinozana, não é um tempo infinito após a morte,
mas uma qualidade do pensamento que apreende a verdade aqui e agora, independentemente da duração cronológica. Entretanto, alcançar essa clareza não nos torna imunes aos afetos do mundo. Ainda somos seres finitos imersos em um universo de forças superiores. A diferença é que agora não somos mais arrastados pelas marés sem bússola. A compreensão das causas nos dá um remo, uma direção. A grande tensão que se abre agora é: como manter essa lucidez em um mundo que constantemente nos convida de volta à distração e à servidão das paixões, se a razão nos mostra o caminho? O que é necessário para que essa visão se torne um modo de vida permanente e não apenas um vislumbre passageiro de paz? A manutenção da nossa integridade diante das sombras externas exige a compreensão de que a liberdade, na leitura filosófica de Spinoza, não é um estado estático de graça, mas um esforço contínuo de clareza. Frequentemente, acreditamos que a paz será alcançada quando eliminarmos todos os problemas externos, mas essa é mais uma ilusão da imaginação que nos mantém presos à sensação de que a vida nunca começa de fato. Segundo a interpretação do pensamento de Spinoza, a vida não acontece apesar dos obstáculos, mas através da nossa capacidade de compreendê-los e integrá-los à nossa potência de agir. O algo que não termina é a nossa resistência em aceitar que o movimento e o conflito são inerentes à própria substância da natureza. Nesse estágio, a prática da filosofia deixa de ser uma reflexão abstrata e torna-se uma higiene dos afetos. Na leitura de Spinoza, cada vez que permitimos que uma paixão triste como a inveja, o medo ou a autopiedade domine nosso pensamento, estamos efetivamente diminuindo nossa própria realidade. O trabalho do homem livre consiste em substituir essas ideias inadequadas por ideias que nos permitam agir com firmeza. A firmeza é o desejo pelo qual cada um se esforça por conservar o seu ser sob o comando da razão. Quando agimos com firmeza, paramos de perguntar por que a vida é tão difícil e passamos a investigar como podemos usar nossa força para compor com o que o mundo nos oferece. A sensação de repetição interna começa a se dissipar quando percebemos que não somos vítimas do tempo, mas produtores de sentido dentro dele. Para Spinoza, o tempo é apenas um modo de imaginar a duração, uma ferramenta útil para organizar a vida prática, mas que se torna uma armadilha quando nos faz viver na nostalgia ou na ansiedade. Quando a mente alcança a compreensão de que tudo o que acontece é necessário, o tempo cronológico perde sua tirania. O ciclo inacabado se fecha não porque o futuro chegou, mas porque o presente se tornou tão denso de compreensão que não há mais espaço para a falta ou para a pendência imaginária. Mas essa explicação ainda não alcança o núcleo do problema. Aprofundar a visão spinozana nos leva a um conceito central e muitas vezes incompreendido: a virtude. Na leitura de Spinoza, a virtude não tem nada a ver com moralismo, obediência ou sacrifício, mas sim com a própria potência. Ser virtuoso é agir conforme as leis da própria natureza com inteligência. Quanto mais somos capazes de agir guiados pela razão, mais somos virtuosos e, consequentemente, mais somos felizes. A felicidade aqui não é um prêmio pela virtude, mas a própria virtude em exercício. Essa inversão de valores é revolucionária, pois remove a felicidade do campo da recompensa externa e a coloca no campo da realização interna da nossa própria essência. Ao compreendermos que nossa força é uma parte da força infinita de Deus ou da natureza, experimentamos uma mudança qualitativa na nossa percepção de si. Deixamos de nos ver como seres isolados e vulneráveis para nos percebermos como expressões necessárias do todo. Na interpretação do pensamento de Spinoza, essa conexão não é mística no sentido tradicional, mas puramente racional e intelectual. É a descoberta de que nunca estivemos sozinhos ou abandonados, pois é impossível estar fora da substância única. A angústia do vazio era apenas o sintoma da nossa cegueira para a abundância de realidade que nos sustenta a cada instante e em cada respiração. Essa distinção muda silenciosamente tudo o que veio antes. A partir desse ponto, o foco da nossa existência se desloca da posse para a compreensão. Se antes buscávamos coisas para preencher um vazio, agora buscamos ideias para expandir nossa luz. Spinoza nos ensina que o bem supremo da mente é o conhecimento de Deus, que na sua filosofia significa o conhecimento da conexão total de todas as coisas. Esse conhecimento gera um tipo de alegria que não é passageira nem depende do acaso.
a alegria que nasce da percepção da ordem eterna. É um estado onde a mente se sente parte de algo que não pode ser destruído pelo tempo, conferindo uma estabilidade que nenhuma riqueza ou prestígio social poderia oferecer. No entanto, essa elevação do pensamento traz consigo uma nova e profunda responsabilidade perante a própria vida. Se a nossa felicidade depende da clareza do nosso entendimento, a ignorância deixa de ser um estado neutro e passa a ser a maior das nossas limitações. A tensão produtiva, que agora se estabelece, é o reconhecimento de que, embora sejamos parte do infinito, nossa existência cotidiana ainda ocorre no campo do finito e do sensível. Como, então, traduzir essa visão da eternidade para as nossas relações mais comuns, para o trabalho, para os afetos e para as perdas que o corpo ainda terá que enfrentar no mundo das aparências? A tradução da visão da eternidade para o cotidiano exige que compreendamos a nossa existência sob o que a interpretação de Spinoza chama de aspecto da eternidade. Isso não significa fugir do mundo para uma montanha isolada, mas sim habitar o mundo comum com uma consciência que não se deixa fragmentar pelas urgências do ego. Na leitura filosófica de Spinoza, cada vez que olhamos para um evento, seja ele uma perda financeira ou uma decepção amorosa, e conseguimos enxergar as causas necessárias que o produziram, estamos trazendo a eternidade para dentro do tempo. A vida deixa de parecer algo que não termina, porque paramos de esperar que o tempo resolva o que apenas a compreensão pode curar. Viver essa clareza no campo das relações humanas é, talvez, o desafio mais prático da ética spinozana, segundo a interpretação do pensamento de Spinoza. O homem livre não busca a solidão por desprezo aos outros, mas busca a companhia daqueles com quem pode partilhar a razão. Ele sabe que nada é mais útil ao ser humano do que outro ser humano, que vive sob o comando da inteligência. Quando dois indivíduos se unem em busca da verdade, sua potência não apenas se soma, mas se multiplica. O ciclo inacabado de conflitos e mágoas sociais começa a se encerrar quando paramos de tentar mudar o outro e passamos a nos esforçar para compreender a lógica interna que o move. Essa postura exige o que a interpretação de Spinoza denomina generosidade, o desejo de ajudar os outros e de se unir a eles por amizade, sem a esperança de recompensa ou o medo da punição. Diferente da caridade baseada na culpa, a generosidade spinozana é uma efusão de potência. Você ajuda porque sua alegria transborda da compreensão de que o bem do outro também fortalece o todo do qual você faz parte. Nesse estado, a inquietação que antes nos isolava se transforma em uma força de composição. Aprendemos que a liberdade não é um isolamento soberano, mas uma interdependência consciente e alegre com a rede da vida. Mas essa explicação ainda não alcança o núcleo do problema. Ao aprofundarmos essa aplicação prática, deparamo-nos com a inevitabilidade da dor e da morte. Temas que Spinoza trata com uma sobriedade cortante. Na leitura filosófica de Spinoza, o homem livre é aquele que pensa na morte menos do que em qualquer outra coisa, e sua sabedoria consiste na meditação sobre a vida, não sobre o fim dela. O medo do fim é o medo supremo da imaginação. Uma sombra que projeta a sensação de incompletude sobre todos os nossos atos. Quando compreendemos que nossa mente, enquanto ideia do corpo, participa de uma verdade que não se esgota na duração física, o pânico do desaparecimento cede lugar a uma aceitação serena da nossa parte na substância infinita. É aqui que a leitura de Spinoza se torna mais exigente. Precisamos enfrentar a realidade de que nem todos os encontros serão harmoniosos e nem todas as perdas serão evitáveis. A sabedoria não é um escudo mágico contra o sofrimento, mas a capacidade de não ser destruído por ele. Para Spinoza, a tristeza ainda poderá nos visitar, mas ela não terá morada fixa em uma mente que conhece as causas de sua própria flutuação. A disciplina do pensamento é o que nos permite atravessar o luto e a adversidade sem que eles se transformem em servidão. O vazio silencioso que outrora era um abismo de desespero torna-se, então, o silêncio necessário para que a razão possa discernir o que é passageiro do que é fundamental. A partir daqui, o problema deixa de ser apenas psicológico. A integração entre a mente e a natureza culmina no que a interpretação de Spinoza chama de amor intelectual de Deus. Este não é um amor emocional, direcionado a uma divindade personificada, mas a alegria intelectual que sentimos ao compreender a perfeição e a necessidade do universo é o ponto mais alto da potência humana. Amar a realidade tal como ela é, sem exigir que ela seja diferente.
Esse amor é eterno porque a verdade que ele contempla é eterna. Quando alcançamos esse nível de percepção, a pergunta inicial sobre viver algo que não termina é respondida pela descoberta de que a vida nunca esteve incompleta. Nossa visão é que estava obstruída por véus de desejo inadequado. Essa distinção muda silenciosamente tudo o que veio antes. Ao final deste percurso, percebemos que a inquietação era, na verdade, o motor que nos empurrava para fora da superfície das aparências. A sensação de que algo faltava era o convite da nossa própria essência para que deixássemos de ser espectadores passivos do nosso destino. Agora, com as ferramentas da razão e a clareza sobre nossos afetos, estamos diante de uma última fronteira. Se a compreensão nos libertou da servidão das paixões tristes, o que resta fazer com a potência que foi recuperada? Como habitar essa liberdade sem cair na nova armadilha de crer que a jornada terminou, quando a natureza, em sua força infinita, nunca para de se desdobrar? A recuperação da nossa potência de agir não marca o fim da caminhada, mas o início de uma atividade genuinamente livre. Na leitura filosófica de Spinoza, a liberdade não é um destino, onde finalmente repousamos em uma paz inerte, mas a própria constância do esforço em ser o que se é com plena consciência. O algo que não termina é agora reinterpretado, não como uma pendência dolorosa, mas como a produtividade infinita da natureza que flui através de nós. Quando deixamos de ser movidos pelo medo, nossa energia é liberada para a criação, para o pensamento e para o fortalecimento dos laços que nos unem à realidade. A vida deixa de ser uma espera por um encerramento e passa a ser a celebração da própria duração. Essa transição final nos ensina que a felicidade não é algo que se conquista uma vez por todas, mas um estado de dinamismo intelectual e afetivo, segundo a interpretação do pensamento de Spinoza. A mente que compreende sua conexão com o infinito torna-se menos vulnerável às variações da sorte, mas permanece profundamente sensível à vida. Ser livre é ser capaz de enfrentar a contingência do mundo com uma firmeza que nasce do conhecimento das leis eternas. O vazio que antes nos assombrava foi substituído pela percepção de que somos expressões necessárias da substância única, e que cada um de nossos atos, quando guiados pela razão, possui uma ressonância que transcende a nossa individualidade biológica. A sensação de repetição interna, que no início parecia uma prisão, revela-se agora como o ritmo necessário da natureza e seu eterno retorno à clareza. Na leitura de Spinoza, não há um além para o qual devamos fugir, nem um paraíso a ser alcançado após o sofrimento. O absoluto está aqui, codificado na estrutura de cada afeto e de cada ideia. O ciclo inacabado encerra-se no momento em que desistimos de buscar uma conclusão externa para nossa existência. Compreendemos que a perfeição de uma coisa é medida apenas pela sua realidade e pela sua potência de agir, e não pela sua conformidade a desejos humanos ideais ou fantasias de completude final. Mas essa explicação ainda não alcança o núcleo do problema. Ao olharmos para trás, percebemos que a dor sentida no início era o sintoma de uma alma que já não suportava viver sob o jugo de ideias inadequadas. A filosofia de Spinoza não nos ofereceu uma cura mágica, mas uma cirurgia na percepção, removendo as cataratas da superstição e da esperança vã. A inquietude era o sinal de que a nossa potência estava represada por medos imaginários. Ao compreendermos as causas desses medos, a represa se rompeu. No entanto, essa água liberada agora exige direção e propósito. A liberdade sem a prática da virtude, entendida como a potência em ação, seria apenas uma nova forma de dispersão, um novo tipo de vazio disfarçado de autonomia. A interpretação spinozana culmina na descoberta de que a beatitude, ou a felicidade suprema, não é a ausência de desejo, mas o desejo, que se tornou perfeitamente consciente de si mesmo. No amor intelectual de Deus, o ser humano experimenta a união da mente com a ordem total do universo. Esta não é uma experiência que nos retira da terra, mas que nos ensina a pisar nela com uma leveza e uma coragem que antes pareciam impossíveis. Ao final de cada ciclo de compreensão, uma nova camada da realidade se abre, não como um problema a ser resolvido, mas como uma nova potência a ser explorada. O sentimento de que algo não termina torna-se, então, a nossa maior alegria, a consciência de que a vida é um desdobramento infinito de possibilidades.
A partir daqui, o problema deixa de ser apenas psicológico. A jornada filosófica nos ensina que a verdadeira paz não é o silêncio do cemitério, mas a harmonia da orquestra. Cada indivíduo, ao agir conforme a razão, contribui para a harmonia do todo, diminuindo o ódio e aumentando a potência coletiva de existir. A ética de Spinoza em última instância, um convite para sermos causas ativas no mundo, deixando de apenas sofrer as consequências para passarmos a produzir efeitos de alegria e inteligência. A dor abriu a porta, a filosofia organizou o caos interno. E agora a progressão nos mantém em um estado de vigilância serena. A vida é plena não porque atingiu um fim, mas porque cada fragmento dela é agora atravessado pela luz da necessidade compreendida. Essa distinção muda silenciosamente tudo o que veio antes e abre uma pergunta, que não pode ser respondida por palavras, mas apenas pela própria vivência. Se você agora compreende que o ciclo inacabado era apenas a sua própria potência buscando clareza, como você escolherá agir no próximo encontro que o mundo lhe oferecer? A tensão conceitual permanece produtiva porque a natureza nunca se repete sem diferença. A eternidade não é o fim do movimento, mas a perfeição do ato de mover-se com verdade. O silêncio que agora resta não é mais de vazio, mas de uma presença que se reconhece em tudo o que existe, pronta para recomeçar o esforço de perseverar, desta vez, sob a luz do meio-dia da razão.